Com a saúde não se brinca. Câncer na bexiga é um programa da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e que visa um pouco dar um pouco mais de consciência àquilo que é temas importantes dentro da área da saúde. Estamos no domínio do câncer da bexiga e temos connosco o Dr. André Mansinho. É um enorme prazer estar aqui consigo. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, dou-lhe as boas-vindas. Queria só explicar um bocadinho do seu currículo, que é tão extenso, mas que vale a pena sintetizar. Dr. André Mansinho é médico especialista em Oncologia, tem um mestrado em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, é professor convidado de Oncobiologia na Universidade de Lisboa, membro da Sociedade Portuguesa de Oncologia, certificado pela ESMO, European Society of Medical Oncology, tem experiência em pesquisa clínica na próstata, uretra, renal, melanoma, coloretal, mama e tem participado em inúmeros capítulos, livros, artigos, tem uma experiência imensa e muito obrigada então por estar aqui para falarmos do câncer da bexiga. A ideia é prevenir, identificar e agir. É importantíssimo ter esta consciência preventiva, falar para o cidadão comum Uhum. sobre isto que é o câncer da bexiga, que na realidade há números que estão muito evidentes. São 1.600 novos casos por ano, é o sexto cancro em linha nos maiores cancros e com maior evidência em Portugal, o sexto cancro mais comum, e por isso começávamos aqui por aquilo que é mais simples, Dr. André Mansinho. Qual é a definição de cancro na bexiga? O que é o cancro na bexiga? Então, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que é mesmo um trabalho muito importante criar esta consciencialização e falar um pouco sobre estes temas. Falando aqui um bocadinho do câncer da bexiga. Cancro, por definição, é uma produção ou uma proliferação descontrolada das nossas células, não é? No caso da bexiga, obviamente que existem vários tipos de câncer da bexiga, mas o mais frequente é quando as células da nossa bexiga, da camada mais interna, que é distensível, por algum motivo sofreram algumas alterações que lhes deram essa capacidade de se multiplicar, enfim, de forma muito mais rápida que as irmãs que estão ao lado, e no fundo, quando ganham a capacidade de invadir os tecidos adjacentes, tornam-se, enfim, efetivamente muito perigosas e começam a dar então os sintomas muito típicos do câncer da bexiga. Do cancro da bexiga. E este é um cancro que afeta mais homens acima dos 55 anos. Sim, tipicamente sim. A proporção é significativamente maior nos homens do que nas mulheres e possivelmente está muito relacionado com alguns fatores ambientais, ocupacionais e fatores de risco. E, enfim, apesar de ser, enfim, não ter a representatividade que tem o câncer de mama, de pulmão ou de próstata, ainda é uma preocupação Uhum. bastante, enfim, relevante, porque de certa forma é o quinto, sexto, neste caso, mais frequente a nível de incidência, mas tem um prognóstico ainda muito reservado, ou seja, é muito importante que as pessoas estejam alerta e que o detetem numa fase muito precoce, de modo a ter uma intenção curativa, porque Claro. se tivermos esse atraso no diagnóstico, muitas vezes já vamos tarde e aí não conseguimos ter os resultados que Falou pretendemos. nesta questão numa fase muito precoce, ou Uhum, seja, preventivamente. Para ser preventivo significa que há aqui alguns fatores de risco que tem que uhum, ter em conta. claro. E que fatores de risco são estes dentro deste cancro? Nós, enfim, como estava a referir ainda há pouco, nós temos vários tipos de cancro na bexiga. A bexiga é um órgão que tipicamente está feito para armazenar aquilo que é o resultado do filtrado, enfim, do nosso sangue, não é? E esse filtrado tem, enfim, um objetivo muito claro, que é tirar as toxinas que nós temos em circulação. E, portanto, a maior parte dos fatores de risco que nós temos para o cancro da bexiga tem a ver com a acumulação dessas toxinas na urina, não é? E a exposição regular às mesmas e de longe e até o mais preventivo, o fator de risco maior, tal como para o cancro do pulmão, que é exposto diretamente pela inalação, para o cancro da bexiga é muito semelhante, ou seja, esse filtrado dessas toxinas que as pessoas inalam vai acabar por ficar na urina e as células são continuamente expostas a esses, enfim, substâncias que nós chamamos de carcinogénios, portanto são substâncias que conseguem induzir cancro nas pessoas e, portanto, o tabaco é de longe aquele que é enfim, o mais relevante e o mais modificável. Depois temos outros que têm muito a ver com a exposição ocupacional e ambiental. Por um lado, diria que provavelmente as tintas, Uhum. a ausência da utilização de material protetor, aquilo que nós chamamos os EPIs, no local de trabalho, sobretudo para pintores e pessoas que trabalham com vernizes, Uhum. através da inalação e até do contacto direto, são coisas que depois também são filtradas
e que depois a exposição contínua também acaba por efetivamente poder provocar isto. E depois temos outras coisas um pouco diferentes, algumas infecções recorrentes, sobretudo parasitárias, que não são muito típicas do nosso país, que causam um tipo diferente de cancro, não é? Este que nós estamos aqui a falar, o mais frequente, é o que nós chamamos das células de transição, que é o tal epitélio Uhum. que reveste, portanto, a camada interna da bexiga, mas depois pode surgir, enfim, na parte glandular, nas células mais escamosas, e isso tem muito a ver com a etiologia da doença. Eu diria que, assim, à cabeça, estes são os fatores de risco e, portanto, Uhum. se as pessoas tiverem efetivamente algum cuidado na maneira como trabalham e efetivamente se puderem fazer uma redução daquilo que é o tabagismo, diminuir-se-á muito a incidência desta neoplasia. Na realidade, é um pouco aumentar o nível de literacia em saúde, ter a consciência de Uhum, que é preciso ter claro, autorregulação e autorregulação, entrar em programas, por exemplo, de cessação tabágica, não sim, é? Porque, enfim, o tabaco é um vício, mas de qualquer forma tem imensa influência, então, nas sim, questões até mesmo do cancro na claro, bexiga. bastante. Falou nas questões, por exemplo, das tintas e dos Uhum. óleos, que pode não ser só inalado, mas do contacto. Pode explicar um pouco? Enfim, tudo o que é contacto cutâneo tem uma capacidade, apesar de reduzida, de absorção muito grande, Hum, não é? E obviamente que não é uma pessoa que tem um contacto esporádico, que por uhum, acaso vai fazer um trabalho até como hobby, que, enfim, que vai ter esse risco aumentado. Mas se houver uma exposição contínua, sem as devidas precauções, sobretudo a pessoas que trabalhem nesse meio, acabam por absorver indiretamente esse tipo de substâncias. Isto é válido para uhum. uma série de toxinas e depois, efetivamente, com a circulação, acabam por se expor Que a interessante. essas toxinas. Falou também nas questões das infecções urinárias, ou Uhum. seja, alguém que tenha uma infecção urinária recorrente deve ter algum cuidado ou Não não? é, quer dizer, a inflamação crónica é uma coisa que, de maneira geral, está associada a um aumento de risco de cancro. Pronto. Uhum, As infecções urinárias clássicas não, enfim, per se, não aumentam muito o risco de cancro, a não ser que exista realmente uma reincidência constante. São casos muito, enfim, diria eu, muito raros. Aquilo que é mais frequente é um parasita que, por acaso, nós não temos muito em Portugal, que acaba por ter um ciclo de vida que inflama muito, porque uhum. passa por aí e literalmente apanha-se a nadar. Portanto, é uma A coisa, nadar? a nadar, sim, é Uhum, uma coisa que se tem que ter cuidado, sobretudo, ah, enfim, ali na zona da África subsaariana aham, existe bastante, e essa inflamação crónica por esse parasita acaba por criar essa inflamação e aumenta o risco uhum. de um determinado tipo, que são das células escamosas da bexiga, e portanto isso é algo a terem Muito cuidado, importante, sim. fatores de risco. Eh, Ouvimos às vezes falar que a hidratação também é importante. Sim. E porquê? De uma forma global, se nós vamos pensar naquilo como um reservatório, não é? Se tivermos o conteúdo reduzido, a probabilidade de concentrarmos mais toxinas é maior, portanto a concentração vai ser mais elevada. E por outro lado, a bexiga, para além dessa camada interna, que é onde surgem as neoplasias, tem uma camada muscular e portanto nós, quando a bexiga está muito cheia, recebemos um sinal de forma inconsciente, que nos dá vontade Uhum, de ir à casa de banho e portanto esvaziamos a bexiga. A hidratação constante o que faz é, para além de diluir, faz com que esse estímulo seja mais frequente e, uhum. portanto, Haja a mais renovação e a eliminação deste conteúdo é mais frequente e, portanto, uhum, a exposição crónica também diminui. De alguma forma, a hidratação acaba por ser claro, claro. importante nesse contexto. E, em sua opinião, quais são os sintomas mais evidentes de alerta para as questões do cancro da bexiga, ou pelo menos para uma prevenção? Que sintomas é que deve ter em conta a pessoa quando está Hum, nesse processo? Eu, normalmente, eu diria que a manifestação mais frequente do câncer da bexiga é aquilo que nós chamamos de hematúria, que é sangue na urina, Uhum, e muitas vezes dizemos que é uma hematúria monossintomática, ou seja, é o único sintoma que muitas vezes ocorre é o uhum, sangue na urina. Depende um bocadinho da localização da neoplasia, efetivamente, mas normalmente, como há espaço à volta da bexiga, tirando na porção mais inferior e na zona, enfim, que dá aquele tal estímulo para ir à casa de banho, o resto tem espaço para crescer sem dar grandes uhum, sintomas. E, portanto, o primeiro, normalmente, é o sangue na urina. E eu, se tivesse de dar uma mensagem clara daquilo que não se deve ignorar, é sangue na urina não deve ser ignorado, uhum, mesmo que passe. Isto é uma coisa muito relevante, portanto, devem ir ao médico de família para fazer, enfim, o devido estudo, por ecografia, por um exame sumário da urina, e se realmente existir evidência de sangue na urina, nem que tem que seja microscopicamente depois de um evento major, portanto, que nós chamamos de macroscópico, que se vê a olho nu,
esse deve seguir a investigação clássica. Outra coisa são infecções urinárias de repetição, ou pelo menos sintomas Uhum, que mimetizam a infecção urinária. Muitas vezes isto acontece, as pessoas não têm uma infecção per se, mas têm os sintomas, porque a neoplasia está numa zona que irrita muito a bexiga, têm muita vontade de ir à casa uhum, de banho, várias vezes ao dia, às vezes surge um pouco de sangue na urina também, e portanto uhum. é algo que às vezes mimetiza, e obviamente com o O que é primeiro. isso mimetizar? Ou Consegue seja, explicar? os sintomas da infecção urinária muitas vezes são semelhantes aos do câncer na bexiga. A Ah, pessoa pode pensar, estou com uma infecção urinária, faz um antibiótico, aquilo por acaso até passou, mas 2 ou 3 semanas tem um novo episódio. uhum, E isto, às vezes, andamos neste ciclo meses e temos, na verdade, é uma neoplasia a crescer. Portanto, mensagem quer para os cuidados primários de saúde, quer para a população em global, infecções urinárias recorrentes devem seguir uma uhum. investigação. Isto está relativamente normalizado e há guidelines específicas, portanto, linhas de orientação para esse efeito, e não devem ser, enfim, descuradas Claro. nem. Doutor André, quando fala em infecções urinárias recorrentes, isto é que é de todos os meses, de 3 em 3 meses? Qual é a regularidade? Eu diria que, enfim, se houver uma pessoa que tenha um episódio recorrente num período de 3 meses, provavelmente já se deve ter algum nível de alerta para Uhum. esse efeito. Enfim, E não é ir ao muito médico de normal família? ir ao médico de família. Obviamente que nas senhoras é mais frequente, porque a infecção urinária acaba por ser dependente da distância que temos a nível da uretra, que é o canal que depois transporta a urina da bexiga para o Uhum. exterior. E nas senhoras, efetivamente, é mais curto e, portanto, infecções urinárias não complicadas são mais frequentes. No homem já não é tanto assim, portanto, eu diria que no homem, certamente, se isso ocorrer, há que ser investigado. Na mulher podemos ser um bocadinho mais complacentes, mas ainda assim, se houver vários Uhum. episódios, 2, 3 episódios no período de 3 meses, isto não deve ser Uhum. ignorado, e deve ser E isto. alerta, e tem que ser feito o alerta. E neste caso, como é que é feito o diagnóstico? Que exames é que são necessários para isto? Normalmente, aquilo que se faz numa primeira instância é um exame sumário da urina, perceber se existe o tal sangue microscopicamente, se não Uhum. houver, portanto, visível, Um de simples forma. exame de urina, de Sim, para sangue, perceber se claro. existe lá, se existem lá células, portanto, as células do sangue, não é? E isso, apesar de tudo, é frequente. A maior parte das causas da presença dessas células sanguíneas, portanto, aquilo que nós chamamos de eritrócitos, que são as células vermelhas que transportam o Uhum. oxigênio, hum, é frequente por outras causas, cálculos renais, a própria infecção urinária. Isto são 90% provavelmente responsáveis por esse efeito. Mas se isso existir, deve ser feita uma ecografia para Uhum. excluir, e isto aqui é que é Uhum. importante, que existam os tais cálculos, que exista alguma formação que já se consiga ver através da ecografia Uhum. nessa tal camada que reveste a bexiga pelo interior, e no caso de existir evidência, portanto, dessa tal massa dentro da bexiga, ou excluindo todas as outras causas benignas e ainda assim a Uhum. pessoa manter o tal sangue na urina, deve ser feito um exame que nós chamamos de uretrocistoscopia, que é um nome um bocadinho comprido, mas que no fundo é um exame parecido à endoscopia ou à colonoscopia, mas Sim. para a bexiga. Portanto, Uhum. nós introduzimos um tubo que é bastante fininho, tem uma câmara na ponta por fibra óptica, e conseguimos visualizar o interior da bexiga. E, portanto, se houver uma massa na ecografia, vamos lá confirmar que ela existe e Uhum. quais são as características. Não havendo nada evidente e havendo sangue, o nosso objetivo é perceber se, lá está, naquilo que reveste a bexiga, existe alguma zona suspeita, Uhum. e depois aí sim agendamos um segundo procedimento, que é um bocadinho mais complexo e que já implica passar um cistoscópio pela uretra, que é um tubo rígido, já não é flexível, Uhum. mas que permite passar instrumentos também, de forma a que se consiga depois retirar uma amostra Uhum. dessa E estes zona. exames fazem-se com anestesia, sem O anestesia? primeiro exame, normalmente o flexível, é sem anestesia, mas o segundo já implica Uhum. enfim, Algum cuidado, um bloco algum operatório, uma cuidado. preparação anestésica, porque já não é, É, já não é tão é. simples. Nós sabemos que os homens vão Sim, menos ao médico. Como é que nós conseguimos fazer isto? Porque na realidade, este alerta é para os homens também, não sim, é? sim, sim, sem Quais dúvida. são as recomendações que faz para o sexo masculino dizer temos que tratar, temos que prevenir? Quais são as consequências de um câncer da bexiga, na realidade? Eu acho que, e começando pela primeira parte, e isto é válido não só para o cancro da bexiga, mas para tudo. Eu acho que ter um bom médico de família e uns cuidados de saúde primário faz toda a diferença. Uhum, Porque existem uma série de exames que são feitos regularmente, e o exame da urina é um deles, em que se detectar o tal sangue microscopicamente na urina, já pode uhum, ser uma porta
que permite um diagnóstico precoce ou mais cedo nesse contexto. E depois é não ignorar sinais e sintomas, quer dizer, não é normal nós termos sintomas de urgência miccional, de, enfim, sangue na urina, ou seja, Em havendo todas as idades? em todas as idades, ou seja, eu diria que havendo sintomas tem que se excluir. Uhum, Acho que é importante alertar ou tentar não alarmar as pessoas, que a maior parte destas situações são benignas, pronto. Mas, existindo primeiro, tem tratamento, pode melhorar a sua qualidade de vida e, na percentagem curta em que existe uma causa oncológica, o tratamento precoce leva a uma intenção curativa, o que não é verdade se nós ignorarmos os sintomas e mantivermos claro, por vergonha ou por, enfim, não, porque não incomoda muito, provavelmente, claro, claro. que não recorramos ao médico. O câncer da bexiga, isto é importante dizer, é uma doença altamente mortal, ou seja, se ela tem várias fases e muitas vezes aquilo que distingue a doença mais agressiva da menos agressiva é se ela invade a camada logo quase adjacente à tal que reveste a bexiga, que é a tal Uhum, muscular. Se ela for detectada numa fase precoce que nós chamamos não músculo invasivo, ou seja, que não está a invadir o músculo, uma simples ressecção, portanto, a excisão via retirar. endoscópica dessa lesão é curativa. Uhum, E isto é aquilo que nós queremos, é um bocadinho como a colonoscopia. Retirando os pólipos, não uhum, deixamos uhum, que aquela neoformação se desenvolva depois em cancro, não é? Aqui, se deixarmos as coisas avançar, a partir do momento em que ela invade o músculo, o nível de agressividade é muito grande e a probabilidade dela se espalhar para outros órgãos é altíssima. uhum. E apesar de termos algumas histórias feliz e de sucesso, e felizmente o cancro da bexiga evoluiu muito. Nós passámos de sobrevivências de uma doença que nós chamamos metastática, ou seja, espalhada Espalhada pelo para corpo. outros órgãos, de 10, 12 meses. Neste momento temos mais de 30, 40, portanto quadruplicámos a sobrevivência destes doentes, mas ainda assim, se estivermos a falar de uma pessoa de 60 anos, isto é insuficiente. Nós queremos é curar Claro, a claro, pessoa e o claro. trabalho tem que ser feito nessa fase em que isso é possível. Portanto, o diagnóstico precoce é realmente muito importante e estar alerta para estes sinais Claro, claro. é Alerta para os importantíssimo. fatores de risco, para os sintomas Sim, sobretudo, esta autorregulação. As pessoas, quando deixam de fumar, há consequências imediatas sempre. na sua vida, não é? Claro. Sobretudo nesta área e noutras, Sim, mas de sim, sim. qualquer forma, o agir pelo um estilo de vida saudável é Uhum. essencial, não Muito é? importante. E, sobretudo, também fazer o apelo que os homens não tenham receio de fazer os Sim, exames, porque é esta preocupação desta maior consciência de termos isto. Isto é tudo literacia em saúde, na realidade, sim. e agradeço também às telas, porque na realidade estes episódios são proporcionados também com o apoio das telas. Com a saúde não se brinca, está dentro dos programas, acho que foi muito esclarecedor. Isto é uma questão de literacia em Uhum. saúde. Sabemos que a literacia faz bem à saúde Sempre. e agradeço imenso o esclarecimento, porque foi muito prático. E muito obrigada, Dr. André Mancini, Obrigado por pelo estar convite. connosco e com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Obrigado. Saúde. Obrigada.